Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está retomando então o comentário do Evangelho que é lido no dia de hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa. Como eu já recordei, a oitava da Páscoa é considerada pela Igreja como o único grande dia para celebrar, festejar e compreender mais este grande acontecimento que foi a ressurreição do Senhor. E a ressurreição do Senhor é testemunhada não somente por quem viu ou vê o Senhor diretamente vivo, mas também pelas obras que são possíveis através dele que age por intermédio de pessoas, como por exemplo na primeira leitura da missa de hoje, fala de um paralítico que recupera a capacidade de andar pelo poder de Jesus Cristo ressuscitado, mas quem está lá lançando mão deste poder é Pedro, que está andando junto com o outro apóstolo João, e encontrando o paralítico, Pedro diz a ele: eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te digo, levanta-te. E aquele rapaz que era paralítico levantou e começou a louvar a Deus e agradecê-lo, mudando totalmente de vida. Quero dizer que quando uma pessoa muda de vida, aquilo é o testemunho maior de que Jesus Cristo ressuscitado está presente, está atuando, é verdadeiro, porque é por Ele que certas coisas podem acontecer, de mudança de vida que pareciam perdidas e que de repente, graças a esta presença de Jesus Cristo que vence o mal e vence a morte, pode mudar. O Evangelho de hoje é o famoso Evangelho dos discípulos de Emaús, narrado por Lucas no capítulo 24. Fala de dois discípulos que estavam retornando desconsolados para casa depois da paixão. Afinal, tinham seguido Jesus, tinham se entusiasmado, tinham imaginado que ele seria o Salvador que ia restaurar o grande poder e esplendor de Jerusalém. E de repente, Jesus foi crucificado, morto, sepultado, e eles voltaram para casa, como dizer, desanimados. E enquanto estão caminhando, Jesus se junta a eles sem ser reconhecido por eles. Imaginam que seja um peregrino que está indo na mesma direção. E Jesus lhe perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E ele perguntou: o que foi? E os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, que foi profeta poderoso. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E depois falam de que, sim, algumas mulheres disseram que o túmulo estava vazio, outros disseram que Jesus estava vivo e tal, mas eles não deram crédito e foram embora desconsolados. Como dizer, já que não deu certo, vamos voltar para nossas casas. E Jesus lhe diz: como sois sem inteligência e lentos para crer tudo que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou
tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meus caríssimos amigos e irmãos e irmãs, é impressionante como estes dois discípulos representam as pessoas normais, como nós, que ficam desanimados quando as coisas dão errado. Mas de repente o Senhor ressuscitado está lá, próximo. Mas eles não tiveram de início a possibilidade de reconhecê-lo. Porém, como é que tiveram a certeza que era Jesus ressuscitado? Eles começaram a dizer: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E não é verdade que nós também muitas vezes percebemos que está ardendo o nosso coração quando alguém anuncia o Evangelho e vai explicando partes que nós talvez tínhamos ouvido já dezenas de vezes, mas que nunca tínhamos percebido com tanta beleza e conectados totalmente com o nosso coração, com a nossa própria situação. E eles perceberam que Jesus estava vivo, imediatamente levantaram, veja bem, era noite, 11 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém, onde eles estavam. Perigosíssimo naquela época, mas perderam o medo e, cheios de alegria, voltaram até a cidade para falar, encontrar os apóstolos e dizer: nós vimos o Senhor. E que alegria! Alegria, a realidade é a mesma, não tinha mudado nada das circunstâncias externas, mas a certeza da ressurreição é que fazia toda a diferença e dava a eles a possibilidade de um contentamento e de um olhar diferente sobre todas aquelas circunstâncias que tinham acontecido. Meu caríssimo amigo, minha querida irmã, peçamos a Deus a graça de que nos toque no coração e abra os nossos olhos para que possamos reconhecer os sinais que falam a nós hoje da sua presença vitoriosa sobre o mal, da sua ressurreição, para agir em nosso favor dentro destas circunstâncias que estamos vivendo. Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.